Agora que a gente já fez a cabeça, a gente vai ter que fazer o corpinho. Pra não me perder na questão do tamanho das perninhas e dos bracinhos, não ficar um, por exemplo, maior do que o outro, eu fiz um desenho bem bobinho, mais ou menos do tamanho da cabeça e mais ou menos do tamanho das partes do corpo. Então, eu posso me basear nelas agora na hora de pegar a quantidade de massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedacinho de massa. Eu vou fazer uma bolinha, porque agora eu vou começar tudo com bolinhas. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha. E eu vou transformar ela num rolinho. Esse rolinho, eu vou ver mais ou menos aqui, o tamanho dele. Ó, eu já vou fazer com esse formato aqui, que é o formato que a gente vai usar para encaixar o restante. Na verdade, nessa daqui eu vou fazer um pouco diferente. Porque essa daqui em específico, ela vai ter uma sainha, então eu vou fazer ela de um outro jeito. Refiz meus planos aqui. Eu vou fazer um rolinho. Porque qual que é a minha ideia? É que essa daqui ela fique sentadinha e que ela tenha uma saia. Então não vai precisar aparecer essa parte da perninha. Então, eu vou fazer um rolinho maior. Agora, para essa parte, eu vou usar essa ferramenta de faquinha, mas podem usar a que for melhor para vocês. Eu vou fazer um cortezinho aqui no meio, só para saber que é o meio. O ideal é que esteja mais ou menos do mesma grossura e tudo, dos dois lados. Nesse caso aqui eu já falhei, ó. Como resolver nessas horas? Tesoura. Agora que eu afinei, vocês viram, né? Tava mais grossa essa parte do que essa. Então, eu pego, dou uma giradinha aqui pra ficar um pouco mais fino e corto. Ou, simplesmente faço novamente o rolinho até que ele fique bem parecido os dois lados. Se você tá começando, o ideal é, na verdade, fazer de novo. Acho que qualquer um seria o ideal fazer de novo, né? Não tem por que a gente ficar tentando arrumar quando ainda o problema é tão simples. Agora que a gente fez esse daqui, ó, ele já tem o tamanho das duas perninhas, já com o espaço para o pezinho. Para o pezinho eu vou amassar. Ó, isso tudo eu comecei a partir de uma bolinha e depois eu fiz o rolinho. Eu dou uma giradinha mais no calcanhar pra dar uma... Calcanhar não, né? Eu não sei se é o calcanhar essa parte. No tornozelo pra dar uma diferenciadinha. Daí, se a gente quisesse fazer um pé de pessoinha, por exemplo, a gente podia deixar assim já, ó. Que ele já é um pé de pessoinha. Mas como a gente vai fazer um gatinho, eu vou fazer aquelas patinhas com dedinhos. Então, eu vou dividir. Eu vou marcar um pouco mais pra frente. E aqui eu vou marcar também. Isso daqui vocês podem aplicar também pra pessoa. Por exemplo, se for uma pessoinha, vocês só fazem um número maior de risquinhos, que é pra fazer o pezinho da pessoa. Ou então nem precisa, pode fazer um pé simples se você tá começando. Aqui, fiz os dois pezinhos. Eu quero que ela fique sentada, então a gente vai ter que dobrar o joelhinho dela aqui, ó. A gente vai definir onde que é o joelhinho dela, segurar aqui em cima e dobrar. A gente pode fazer com o pezinho levantado também, vai ficar bonitinho. Eu acho que eu vou fazer ela com o pezinho dobrado. E mais separadinho, assim.
Só vou tentar colocar o pezinho mais viradinho pra frente. Eu tô explicando esses gatinhos, mas a minha ideia é que seja tudo super adaptável. Que vocês consigam adaptar para qualquer personagem que vocês estão fazendo. Isso aqui é coisas bem básicas, daí vocês podem ter a ideia de vocês e seguir fazendo conforme vocês têm a ideia. Como eu quero fazer ele sentadinho, essa daqui é uma parte bem importante, ó. Essa aqui é uma parte bem interessante, que eu também tinha recebido perguntas, que é a seguinte: como fazer para ficar com as poses? Por exemplo, aquele meu gatinho lá no fundo, ele tá com uma mão levantada. Como que eu faço para ele ficar sentadinho, por exemplo? Eu, geralmente, primeiro, eu escolho eles no EVA, porque o EVA, ele não gruda no biscuit. Então, fica mais fácil de tirar depois. Ó, vocês tentem sempre observar antes de deixar secar se não tem nenhuma daquelas dobrinhas, para não acabar rachando a peça de vocês. Continuando aqui. Depois, a gente vai ter que escurar no formato que a gente quer que seque. Ó, eu vou dar uma pressionadinha aqui só para ficar mais retinho o formato do joelho. E eu vou deixar escurado da forma que eu quero. Se eu quisesse que o pezinho ficasse levantado, eu ia colocar algum objeto ali escorando, mas... Ó, aqui, opa! Não pode cair. Ó, aqui a gente já tem as perninhas e a cabecinha. Dando continuidade agora, eu vou ensinar uma outra coisa, que é geralmente como é feito o tecido no biscuit. Como eu tô falando em todos os vídeos, isso daqui é só uma coisa inicial, pra quem quer começar a relembrar do biscuit. Então, vamos lá. A gente começa fazendo uma bolinha. Pra fazer tecidos... fazer aquele formato de tecido, sabe, solto, a gente usa sempre plaquinhas. Pra fazer plaquinhas, a gente faz a bolinha e depois vai arrastando com o rolinho. Sempre em cima do EVA, porque o EVA não gruda. Se você tiver um rolinho maior, ele vai mais rápido. Então, e mais retinho também. Então, vai de cada um, né? O que achar melhor. Bom, eu fiz aqui. Dá pra fazer mais fino, até vocês façam no formato que vocês acharem melhor. A gente vai tirar do EVA. Aqui. Tirei do EVA. E eu vou dar uma puxadinha nas pontas pra ficar mais fininho ainda. Porque é legal que nas bordinhas ele fique bem fininho. Agora, eu vou puxar um pouquinho mais ainda, ó, fazendo esse formato, esse movimento aqui. Eu coloco o dedo e puxo bem de leve, quase nada. Aqui. As bordinhas estão assim, se não quiserem não precisa fazer essa última parte. E como minha bonequinha tá sentada, eu vou fazer ela de uma forma um pouquinho diferente, ó. Vocês podem ver que essa parte que tá mais escura, porque já tá mais seca, ó. O que tá mais molhadinho tá mais clarinho. Como ela tá sentadinha, essa parte de baixo, ela vai ficar mais reta do que a parte de cima. Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai colocar um pinguinho de cola bem aqui assim no meio. Na verdade, aqui assim em cima, ó.
E nessa parte, a gente vai colocar a parte do meio dessa sainha. Aqui atrás, a gente vai deixar retinho, já que ela tá sentadinha em cima. E a gente vai dobrar aqui, ó, pra ficar o formatinho de uma sainha rodadinha. Então, sempre que a gente for fazer tecido, a gente faz um tecido, uma plaquinha fina, e a gente modela o formato que esse tecido vai ter. É bem tranquilo, bem simples. Puxei um pouco mais aqui. Aqui. Eu vou até dobrar aqui um pouquinho, pra ela ficar como se fosse sentada em cima da dobrinha do vestido. Mas daí vocês façam as dobrinhas como acharem melhor, ó. Dá pra ir... Não precisa ficar necessariamente esvoaçante, né? Pode ficar só as dobrinhas. Aqui. Dá pra fazer um pouco mais pra cima também. Deixa eu trazer mais pra cá. Aqui. Eu gostei dessa sainha assim. E agora a gente vai fazer a parte de cima da blusinha dela. Lembrando que eu não uso medidas pra isso. E eu até acho um pouco limitador, assim, olhar vídeos em que dizem as medidas exatas de massa que se usa. Porque daí você não treina o olho. E quando você vai fazer suas próprias peças, você meio que não sabe quanto colocar de cada massa. Então é legal você ir sempre pelo olho, pra já ir acostumando. Então a gente vai fazer uma bolinha, como tudo que a gente tá fazendo agora. E eu vou transformar num rolinho. Esse rolinho, isso aqui é a parte mais fácil. Eu vou fazer bem simplificado mesmo. Eu vou fazer o rolinho como o corpinho. Só que aqui eu vi que tá muito fininho, ó. Como eu falei, eu não estou medindo. Então, eu vou deixar ele mais gordinho. Embaixo. Eu vou abrindo assim, ó. Eu coloco o dedo e eu puxo em volta. Aqui. Deixa eu ver como é que ficou a cabeça. Ah, fica bonitinho, combina. Opa. A cabeça tá molinha aqui embaixo. Como a cabeça não tá muito seca embaixo, eu vou deixar ela de ladinho assim pra secar um pouco mais. Eu vou colocar então um pouquinho de cola aqui. E eu vou encaixar o vestidinho. Como eu estava falando, eu vou fazer peças bem simples. Ó, como é que fica aqui. Que é bonitinho, né? Fica com um movimento. Eu só vou abaixar um pouquinho mais aqui o vestidinho pra ele ficar mais coladinho ainda. Eu vou deixar mais fininho aqui em cima. Assim. Ok, agora a gente vai fazer os bracinhos dela. Então, a gente vai usar aquele desenho que a gente fez. Esse desenho daqui, vocês não precisam fazer ele perfeito e nem parecido com a peça final de vocês. Se vocês têm aquele bloqueio com o desenho, vocês só precisam desenhar mais ou menos o tamanho que vocês querem. Se vocês têm dificuldade ainda nisso, vocês podem também procurar imagens na internet, baixar elas e usar como referência de tamanho para as peças. Então, vocês decidem o como
vocês acharem melhor nesse sentido. Agora, os bracinhos, eles vão fazer que nem esse desenho, ó. Ele começar mais gordinho aqui na mão e terminar bem fininho ali perto da roupinha. Então, a gente vai fazer uma bolinha. Ó, eu fiz uma coxinha comprida. E eu vou ver. Ó, tá um tamanho legal aqui. Então, eu vou fazer uma outra desse mesmo tamanho. Lembrando que essa forma, como eu tô falando, do biscuit, não é para quem quer fazer lembrancinhas, por exemplo. Para fazer lembrancinhas, com certeza devem ter formas mais práticas de se resolver as situações. E que gastem menos tempo. E também você não vai fazer tão detalhado, não vai fazer o rostinho desenhadinho assim, se for uma lembrancinha, por exemplo, se eu tava preferência, talvez até o molde, porque como as pessoas geralmente querem tudo bem igualzinho, eu fiz 2. Ó, esse aqui ficou mais curtinho, eu vou dar preferência ao mais curtinho. E a gente vai arrumando até ficar o tamanho que a gente acha que tá bom, ó. Eu fiz 2, são bem fininhos. E eu vou fazer que nem os pezinhos. Vou fazer 2 marcaçõezinhas no meio. E dar continuidade dos 2 lados. Lembrando que isso vocês podem fazer com quantos dedinhos quiserem. Isso aqui é uma técnica bem simples de fazer dedinhos, na verdade. Pra fazer coisas bem simplificadas. Então, ó, a gente começou com uma bolinha e ele ficou com esse formatinho de mãozinha. Eu vou deixar um pouco mais redondinho aqui na mão. Só vou girar assim. Deixa eu ver como é que vai ficar. Tô achando essas mãozinhas muito grandes, na verdade. Então, vamos lá. Vou tirar um pedacinho e fazer de novo. É isso que eu digo quando eu falo de fazer no olho mesmo. A gente vai fazendo e testando. Como eu nunca fiz muitas vezes esses personagens, eu não tenho muita ideia ainda do tamanho de usar das mãozinhas. Mas depois que tu faz umas 3, 4 vezes, tu já pega o jeito, já sabe o tamanho e tudo que vai usar. Ó, vou tentar de novo. Tentar fazer as mãozinhas menorzinhas. Que eu não gostei daquelas outras. Que elas estavam quase do tamanho do pé, na verdade. Eu não queria isso pra mim. Agora parece que vai ficar melhor. Só vou puxar um pouco mais. Aqui. Deixa eu testar uma coisa aqui. Eu vou deixar aqui mais retinho. Dei uma apertadinha aqui. E eu vou fazer uma coisa que eu não tinha planejado fazer, que eu achei que ia ficar bem se eu não, mesmo sem fazer. Que é fazer um pescocinho.
eu vou acabar tendo que fazer um pescocinho de qualquer jeito. Preciso das mãozinhas iguais. Fazer o pescocinho vai ser bem simples, na verdade. Só vou fazer com uma bolinha também. Ó, vou fazer uma bolinha, vou achatar. E eu vou ficar apertando dos lados pra ele ficar nesse formato aqui, que é tipo um redondo, ó, um cone, eu acho que chama. E eu vou colar esse cone aqui em cima, que vai ser o pescocinho dela. Dá uma apertadinha. Mudei a posição da câmera, porque eu achei que tava precisando. E agora eu vou tentar ver se já dá pra colar a cabecinha. Bom, primeiro eu vou colar os bracinhos. Eu só vou colocar um pinguinho de cola aqui no bracinho. Colocar os dois aqui. E colar um de cada lado na mesma altura. Dar uma apertadinha. E a gente vai definir a posição do braço. Essa daqui, no caso, vai ficar com o bracinho assim. Agora a gente vai colocar um pinguinho de cola aqui em cima. E vamos já colar a cabecinha dela. Aqui. O que seria o ideal para segurar a cabecinha dela agora? Ter algum tipo de arame, ó. Vocês vão ver que vai cair a cabecinha. Então eu já vou pegar um pedacinho de arame. Eu ainda tô descobrindo qual que é o melhor arame para se trabalhar com o biscuit. Por enquanto, eu tô usando esses arames normais, mas eu sei que eles não são muito bons. E o que eu vou fazer? Ó. Eu vou furar aqui no meio. E eu vou furar aqui assim também. E eu vou colocar no fim do corpinho. Só um minuto. Coloquei ele no fim do corpinho. O arame não tava muito reto, mas enfim. E agora eu vou colocar a cabecinha aqui. O que eu vou fazer agora? Para mostrar melhor para vocês como ficou, eu vou colocar a bonequinha em cima de um moldezinho que eu tinha feito, que daí dá pra girar ele mais fácil. Aqui, ó. Pra vocês verem como que ficou. Eu ainda acho que ela tá pendendo muito pra trás. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho vários moldes que eu fiz de peças minhas, eu mesmo fiz os moldes. Então, eu vou deixar escorada em algum desses moldes. Ó, eu quero que ela fique retinha. Eu tenho alguns que eu comprei também. Então, enfim, tanto faz. Eu só vou colocar algumas coisas que sejam de silicone, porque daí o silicone, ele não vai grudar na peça e não vai deformar ela. Ó, agora ela tá na altura que eu queria. Então, o que a gente faz? Quando a gente quer que a peça fique num determinado formato,
a gente vai sempre deixar ele escoradinho com aquele formato. A gente pode colocar um pouquinho de arame, que nem eu fiz. A peça não tá pronta, lembrando. Porque a gente ainda tem que arrumar os olhinhos. Aqui está a peça. A gente não colocou ainda o olhinho nela e a gente não pintou também ainda. Então, faltam ainda algumas coisas, mas a princípio é isso. Então, nesse vídeo a gente acabou de ver como fazer a modelagem a partir de bolinha. A gente fez todas as vezes a partir de bolinha, inclusive o tecido. A gente viu modelagem de tecido também. Eu não coloquei ainda o olhinho, então esse a gente vai ver no próximo vídeo. Isso daqui é uma peça bem simples em biscuit que a gente pode fazer e dá para adaptar aos seus personagens também. Quando você for fazer esses personagens, vocês podem pegar uma foto de referência e tentar ir montando a partir de formas geométricas, ó. Por exemplo, eu fiz tudo com bolinha, porque depois da bolinha a gente pode ir transformando em quadrado, enfim, triângulo. Mas tentem, para fazer essas formas simplificadas, sempre tentem imaginar formato geométrico nas peças. Talvez eu tente fazer alguma peça sem ser de invenção minha, talvez eu tente fazer alguma peça inspirada em alguma que já exista, para mostrar melhor essa questão para vocês. Por enquanto é isso, no próximo vídeo a gente conclui ela, então, finalmente. Ó, que lindinha.